Estamos de volta com Medicina e Saúde. Você vai saber um pouco mais sobre o exame que é considerado padrão ouro no diagnóstico precoce do câncer de intestino. Uma doença que tem acometido cada vez mais pessoas mais jovens. Atualmente, o exame mais eficaz e mais indicado é a colonoscopia. A colonoscopia a gente consegue, através de uma imagem, às vezes até de alta definição, detectar lesões que podem ser precursoras, causadoras do câncer, e as lesões que são sugestivas de câncer. Então, através da colonoscopia, nós conseguimos identificar e fazer a biópsia, que confirma realmente se é ou não uma lesão maligna. O coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo explica como deve ser o cuidado em alguns casos antes de fazer o exame. Existem algumas contraindicações porque é necessário fazer uma preparação de limpeza do intestino. Então, alguns pacientes muito idosos, alguns pacientes com algumas doenças crônicas, como, por exemplo, a insuficiência renal, insuficiência cardíaca, às vezes vão necessitar de uma preparação especial ou até, em alguns casos, são contraindicados. Então, precisa de uma avaliação mesmo de uma enfermeira especialista ou do médico para identificar quais são esses casos e de quem ou não pode fazer esse exame. Dr. Gustavo comenta sobre o índice de cura quando o câncer é diagnosticado precocemente. O diagnóstico precoce, ele facilita a gente resolver o problema do paciente. Então, quando a gente identifica essas lesões bem no início, até 90% dos casos a gente consegue obter uma cura. Mas, pelo contrário, quando a gente identifica mais tardiamente, 50% já não vai ter muito o que fazer. Muitas vezes vão passar por cirurgias, tratamentos mutilantes, né? Tratamentos que desgastam bastante o paciente, e mesmo assim a eficácia dos resultados às vezes não é muito boa. A boa notícia é que o diagnóstico precoce ele pode ter uma cura até de 90%. E a outra boa notícia é que hoje, através dos exames e das novas tecnologias que a gente tem, em 1/3 dos casos a gente pode prevenir o câncer, antes que se torne o câncer. Evidências sugerem que a maioria dos tumores do intestino grosso se desenvolve a partir de pólipos benignos. Não se sabe exatamente o que causa os pólipos. No entanto, algumas pessoas possuem uma tendência genética a desenvolvê-los, como reforça o especialista. Os pólipos são as lesões que vão causar o câncer de intestino na maioria das vezes. O pólipo é uma malformação das células que vão ocasionar essa alteração na parede do intestino e que, se ela não for controlada, ela vai virar um câncer. Então, o pólipo nada mais é que uma alteração do tecido do intestino, normalmente por um erro genético, e que acontece muito mais frequentemente depois dos 50 anos. Existem dois tipos, principalmente, de pólipos. Tem os pólipos que vão ser benignos e os pólipos potencialmente malignos. Então, na primeira abordagem, normalmente a gente retira todos os pólipos que a gente encontra, porque a gente precisa saber uma amostragem, qual tipo que eles são, né? Então, através do exame da patologia, através da biópsia, é que a gente consegue definir quais os tipos que são mais perigosos e quais não são. Alguns fatores aumentam o risco de desenvolvimento da doença, como idade acima de 50 anos, história familiar de câncer coloretal, história pessoal, já ter tido câncer de ovário, útero ou mama, além de obesidade e inatividade física. O especialista alerta também para os casos das doenças inflamatórias intestinais, que também são consideradas fatores de risco. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa tem, sim, um fator de risco maior para o aparecimento do câncer. O risco é em torno de 5 vezes a mais que a população normal. Normalmente acontece após cerca de 8 anos do início da doença, e principalmente nos pacientes que não controlam adequadamente a doença, ou seja, aqueles pacientes que não tomam as medicações adequadamente e mantêm um quadro inflamatório por muito tempo. Isso favorece o aparecimento do câncer. Já o intestino irritável também é um tipo de inflamação que pode acontecer no intestino, mas esse não tem nenhum fator aumentado para aparecimento de câncer. O Medicina e Saúde chegou ao final e você pode participar do nosso próximo programa escrevendo para jornalismo@medicinesaude.tv.br.
Perdeu alguma matéria, alguma entrevista? É fácil. Acesse medicinesaude.tv.br. Muitas informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida ao seu alcance. Tenha uma semana abençoada. A gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser. Até lá, tchau!